Essa técnica é uma técnica milenar, porque poucas pessoas conhecem. Qual é o mistério dela? Aqui no Ocidente, a gente fica com um pouquinho de medo sobre o dragão, né? Mas no Oriente, a ideia do dragão é a ideia da sua força, da sua energia, onde o terapeuta vai buscar essa energia no paciente para tentar vencer esses demônios. O demônio da questão da doença do paciente. O desequilíbrio energético, o desequilíbrio emocional. Esse desequilíbrio energético é conhecido como possessão. E como que eu faço para identificar uma possessão no paciente? Quando eu falo possessão aqui, não se espante nessa questão de possessão só da parte, né, espiritual. É a possessão como um todo. Então eu tenho aqui, ó, olhar fixo e sem vida. Isso a gente avalia o Shen pelo olhar. O olho eu tenho ali a relação com o fígado, com o GAN. Essas vozes mentais aqui, o paciente pode ter esse discurso. Eu escuto vozes. Eu tenho visões. E há algo que o incomode. Isso é dentro do padrão em desequilíbrio emocional. Condições que levam a uma possessão. Eu coloquei desequilíbrio físico, mental e espiritual. Eu tenho saúde física e psicológica precária, leva a essa possessão. Fator patogênico externo, fator climático, dentro da literatura, é conhecido também como uma possessão, como uma evasão, como perverso, como desequilíbrio. Essa invasão dessa energia ruim, esse desequilíbrio energético, só ocorre, essa invasão só ocorre se a energia do corpo estiver deficiente. Para nós é conhecido como energia de defesa. Se a energia do corpo está deficiente, tem a invasão, tem a possessão. Vai mexer com a mente, vai mexer com o Shen. E você, como terapeuta, tem que pensar para tratar. São 3 padrões. Primeiro, eliminar a possessão. Eliminar a possessão é uma técnica, tem alguns pontos de acupuntura, e são 7 pontos, ou melhor, 7 agulhas. Por isso são 7 dragões. Depois, eliminar o desequilíbrio de base. Porque essa possessão, essa energia que está movimentando o corpo, só conseguiu penetrar no paciente desequilíbrio de base. Esse desequilíbrio de base do elemento água, né, deficiência do rim, deficiência do pulmão, deficiência do fígado, excesso, esse desequilíbrio de base que eu estou falando. E por terceiro, acalmar a mente. Então você, terapeuta, precisa trabalhar somente isso. Somente que eu falo, essas 3 coisas. Então não basta eu sair daqui e pensar, não, vou efetuar a técnica, os 7 dragões, e acabou, está resolvido. Não, eu preciso efetuar o diagnóstico energético dele. Preciso entender esse paciente. Preciso ver a necessidade dele real e a condição dele, se eu vou fazer na primeira sessão, se eu vou fazer na segunda sessão, quando será feito isso. Prescrição dos pontos. Aqui eu separei dragões internos e dragões externos. Na verdade é conhecido como 7 dragões, mas eu tenho 2 possibilidades. 7 dragões internos e 7 dragões externos. São tratamentos diferentes. Tratamento é para trabalhar em harmonia e deve ser trabalhado em harmonia. Então, o primeiro ponto, VC15. O segundo é 25. Depois é 32. Depois é 41. Esse VC15, né, localizaria apenas um ponto, localizado na linha média anterior, traz uma pequena diferença do VC15, ele coloca 0,25 som abaixo do VC15. Não fica tão preso, tá? Você, terapeuta, com essa medida de 0,25. Passa a tocar o paciente, passa a sentir o paciente. Vê o local do ponto. Os dragões externos, VG20, na linha média também, bem no topo da cabeça. Bexiga 11, bexiga 23, e o último ponto, eu uso o B62. Vocês podem encontrar em algumas literaturas o ponto B61.
Esses pontos são aconselháveis você inserir de cima para baixo e a retirada também de cima para baixo. Alguém sabe me dizer por que de cima para baixo? Porque a energia ruim tende a descer. Se você observar algumas tribos indígenas, a marcação é feita pelo pé. Então essa energia, esse desequilíbrio, essa possessão, sai pelo pé. E ficar aproximadamente de 20 a 30 minutos. Ou se você tiver uma condição de identificar o pulso, na mudança do pulso radial desse paciente, quando tiver uma melhora do pulso. Então esse pulso vai ter uma melhora ali em torno de 20 a 30 minutos. Quando eu estou falando para vocês em relação ao tempo da inserção, eu estou colocando uma questão da minha prática e da literatura que eu pesquisei também. E se você observar, os dois, interno e externo, formam um triângulo. Que é um central e ele vem descendo. É a figura geométrica mais forte que existe. É onde ele dá força para o paciente indicado a utilização dos dragões internos. Causas externas, mais indicado utilizar os dragões internos. Externos. Excesso de álcool, então é mais indicado a utilização dos dragões externos. Drogas. Então, quando eu tenho algo do meio externo provocando esse desequilíbrio, mais indicado os dragões externos. Mas entenda que para ter esse desequilíbrio externo, mesmo talvez você como terapeuta não observando, tem um desequilíbrio interno antes. Tem esse quadro interno, só que não tive uma condição de perceber isso na minha avaliação. É aconselhável utilizar primeiro os internos. Todas as literaturas indicam iniciar com os internos, porque são mais fortes. Meridiano do estômago, que são os pontos internos, é o meridiano Yang. Porém, ele é o meridiano Yang que passa na região Yin do corpo. 50% dele passa pela parte Yin. Então, ele tem uma relação de ir no profundo, de ir na parte Yin e conseguir subir para a parte Yang, para o externo. Onde ele coloca toda a energia para fora. Ele vem, vai até o Yin, vai profundo e sobe e joga para fora. Por isso dessa dinâmica de ser mais forte. Respostas obtidas. Elas podem ter ausência de sensação. O paciente fala que não sentiu nada, vai, retorna, nenhuma alteração. O paciente pode ter uma piora. Eu coloquei ali, de acordo com a literatura, que diminui em 24 horas, mas eu vi relato que fica um pouco mais. O paciente. E outro, melhor imediato. Vocês querem escutar um relato de melhor ou pior agora? Pior, primeiro? Então, no meu caso, eu trabalho numa clínica, então eu estava conversando com uma colega minha de trabalho, que também é culturista, e aí eu comentei com ela que eu tive na aula sobre os dragões internos e internos que ela nunca ouviu falar. Então eu passei o meu material de estudo para ela e a gente conversou, vamos testar uma na outra? Ok. Eu vou testar, eu tenho que testar. Então vamos lá. Então ela fez em mim, e
uns dias depois eu fiz mesmo. Ela fez em mim uma terça-feira e eu só fui perceber alguma coisa diferente lá para sexta, sábado. Eu senti que eu estava muito sensível com a dor da outra pessoa, com a dor do outro. O sofrimento do outro me deixava muito sensível. É como se eu estivesse sentindo o que a outra pessoa estava sentindo. Pode ter sido uma coincidência que na sexta-feira, no dia que eu senti mais, eu fiquei sabendo de uma amiga que estava com um quadro depressivo e com um quadro de esquizofrenia muito forte, quando ela estava tendo muitos surtos psicóticos, então eu fiquei muito mexida com aquilo. E aí eu cheguei no trabalho no sábado de manhã e falei, por favor, fecha os meus dragões. Aí ela fechou, fez os externos e eu não percebi nada diferente depois disso. Acho que eu voltei ao normal. Só entendo o seguinte, não existe essa ideia do fechar. Tá? É um trabalho em conjunto. O terapeuta que faz uma sessão interna, na outra faz o externo, e volta para o interno, vai alternando, interno e externo. Tem terapeuta que observa essa força dos internos e faz o interno, se ele acha necessário, ele repete o interno, faz pontos sistêmicos, e por final ele faz os externos. Então você como terapeuta é necessário observar isso. Eu como terapeuta, independente do relato que ele me faz, porque ele sempre foi melhor. E o outro relato? Assim, comigo, né, quando eu me submeti ao tratamento, eu pouco sabia de acupuntura, estava iniciando no curso, e foi feito o tratamento, e eu tive visões, né? Então, numa das visões, é como se eu estivesse tendo acesso a um portal, onde eu via do outro lado, né? E assim, eu não costumo falar muito dessas coisas não, porque às vezes as pessoas não acreditam nem nada, mas eu acho que a gente está no meio científico, acho que vale a pena para despertar isso na sensatez da pessoa como terapeuta, né, futuros terapeutas e outros já são, até mesmo porque esse tema foi abordado aqui. Eram 7 pessoas depois de um círculo, né? E essas 7 pessoas, elas andavam assim. E uma delas olhou para mim, eu olhei, eu não me via, e aí essa veio vindo em minha direção e eu indo em direção a essa pessoa. E aí aquela silhueta, ela foi ficando com formato, né? Eu comecei a observar. Eu falei, caramba, eu vou conseguir ter contato, né? Aí eu fui me aproximando, ela foi se aproximando assim, mas aí quando a gente ia, tipo assim, ela atravessar esse portal de lá para cá e eu daqui para lá, aí tudo ficou nublado assim, eu perdi esse contato, né? E no dia seguinte, eu saí de casa, como eu sempre faço, ouvindo música, né? Mas a música, ela tinha um som diferente. Era uma alegria muito grande, um prazer muito grande estar ouvindo aquele rádio, aquela música. E aí, passado 2 semanas, aí que o meu terapeuta perguntou como é que eu me senti. Aí que eu me recordei que foi o primeiro contato que eu tive, entendeu? E a outra questão aí, já um outro que eu acho que vale a pena também, foi com a minha esposa, mas aí eu já estava mais atento, porque eu já tinha quase 1 ano de curso. Eu sabia que tinha feito os 7 dragões, que ele tinha me avisado. Quando ela chegou em casa, ela estava como sempre estava. Aí ela chegou em casa e começou a vomitar muito. Do nada. Começou, mas o que terá sido? Eu não comi nada demais e tudo. Eu já sabia que eram os 7 dragões. Então, achei legal relatar esses 2 fatos. Vou falar rapidamente, aqui eu não quero tomar o seu tempo. A primeira vez que eu usei os dragões, eu falei para a Márcia, olha, tem aqui essa combinação, eu não usei ainda, posso testar? Pode. A Márcia é ótima nisso, né? Você trouxe alguma coisa, fundamentou, está segura, ela diz, faz. E era uma paciente que tinha problema com os familiares, e aí fiz lá os dragões, eles normalmente não explicam o que está fazendo, porque se você explicar, você vai contaminar, o paciente pode até nem querer. E aí quando eu cheguei aqui, já estava preparando para ir embora, ela encontrei, e aí, você está se sentindo bem? Estou sim, mas hoje eu quero continuar bem. Eu chorei na frente da paciente, sinceramente. Né? Segurei, que bom e tal, disfarcei, voltei lá para a Márcia e contei o relato para a Márcia. Né? Ela disse que nem iria entrar na casa da mãe dela,
ia deixar a mãe só no portão, porque o ambiente da casa da mãe dela, o irmão, era muito estabilizador para ela, ela queria manter o seu bem-estar. Então, assim, na primeira experiência, houve ali uma tomada de consciência absolutamente incomum para uma paciente que tinha aquele quadro 1 hora antes. Né? Então, realmente, é um trabalho extremamente profundo energeticamente, precisa ser feito com muita seriedade, não deve ser banalizado, e a sugestão que eu dou para você é o seguinte: se você tiver outra alternativa, faça a outra antes. Se não funcionar, você faz as duas antes. Né? Obrigado, Alex. Só para encerrar, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tá?